Olá! Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Vamos dar prosseguimento à nossa leitura comentada de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Vamos ler então a partir do 32 até o final do capítulo 9. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tábita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto no andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e demonstrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltou-se para a mulher morta e disse: Tábita, levanta-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Vamos lá. A igreja já vinha crescendo de maneira muito rápida. Nós estamos ainda aqui, no capítulo 9 de Atos, então a igreja ainda estava muito no início, mas já haviam milhares de seguidores. Quando Paulo se junta à igreja, quando Paulo se converte, ele muda de lado, ele sai do lado dos judeus e vem para o lado dos cristãos, ele arrasta multidões. Então aqui já é um número incalculável, Então, e os discípulos não paravam, eles estavam viajando porque eles estavam cumprindo aquele mandamento do Senhor Jesus que disse, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Samaria e até os confins da terra, por toda parte, em outras palavras. Então os discípulos não paravam, até que eles foram para uma cidade chamada Lida. Essa cidade vai ser importante porque Paulo vai encontrar com uma mulher que era dessa cidade, lá na frente. Aí vocês vão lembrar. E essa mulher era chamada Lídia. Lídia não é nome. Lídia é aquilo que nós chamamos em português de gentílico. Ou seja, Lídia é uma mulher que nasceu em Lida. Como aqui nós temos pessoas aqui que o pessoal chama de peruano, baiano, carioca. Então não é o nome da pessoa. A pessoa é tratada pelo lugar que ela nasceu, o peruano, o carioca, o baiano, o paulista, o mineiro. Aonde que ele mora? Ele mora lá perto da casa do mineiro. Então todo mundo sabe quem é mineiro, mas mineiro não é nome. Ele mora lá perto da casa do baiano. Então todo mundo sabe quem é um baiano, mas baiano não é nome. Baiano é onde ele nasceu. Aqui em Aeroporto Velho tinha um restaurante que era restaurante do carioca. Acabou que eu nem conhecia esse carioca.
Eu acho que eu não conheci. Mas tinha um restaurante do Carioca, agora já tem outro nome. Então, Carioca não é nome. Carioca é de onde esse homem nasceu, né? Tem algumas pessoas que me chamam de Carioca também. Então, Lídia, essa mulher que vai ser lá na frente, ela vai ser importante no ministério, nasceu nessa cidade de Lida. Mas não é isso dela que nós vamos falar disso, não. Então, nessa cidade chamada Lida, Pedro encontrou um homem chamado Enéas, que estava de cama há 8 anos. 8 anos de cama. Gente, ficar uma semana de cama, ficar 2 dias de cama já é horrível. Agora imagina você ficar de cama 8 anos. Você que quando de madrugada dá vontade de ir no banheiro, você levanta aborrecido, reclamando, uma hora dessa, a hora de ir ao banheiro, e 2 horas da manhã você levanta para ir no banheiro e ele levanta chateado, né? Você não devia, você devia dar glória a Deus por isso, que você pode levantar da cama. Esse homem aqui ficou 8 anos. Eu tenho um primo que ele ficou gravemente doente e por um milagre se salvou, né? Se curou. E ele disse para mim que foi maravilhoso quando ele chegou em casa e pôde usar o banheiro da casa dele. Eu entendo exatamente isso. Eu tenho dificuldade de usar banheiro fora da minha casa, né? E banheiro de hospital, então, nem se fala, né? Esse homem ficou 8 anos de cama. Imagina o sofrimento desse homem, para você que reclama de acordar de madrugada para ir ao banheiro. Pare de reclamar. Dá glória a Deus. Senhor, obrigado porque eu posso levantar. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor me deu essa capacidade. Eu conheci um homem muito próximo da minha família, que para ele ir ao banheiro ele precisava pedir alguém para levá-lo, que ele não tinha condições de ir sozinho para o banheiro. Então ele era levado, geralmente no colo, com uma pessoa da minha família, né? Então eu vi esse homem chorar várias vezes, né? E é muito difícil. Esse homem ficou 8 anos de cama. Então quando você for reclamar, pensa 2 vezes, tá bom? Então esse homem ficou, que estava 8 anos de cama. Pedro chegou para ele e disse assim: olha, Jesus Cristo vai te curar. Isso aí que é em nome de Jesus, tá? Que não era Pedro que ia curar. Quem ia curar era Jesus Cristo. Não significa isso. Pedro ia curar aquele homem em nome de Jesus Cristo, porque quem ia curar mesmo era Jesus Cristo. Então ele falou: Jesus Cristo vai curar. Levante-se e arrume a sua cama. O texto diz que aquele homem levantou-se imediatamente. Agora, o grande momento dessa história: aquele homem que estava 8 anos de cama, quando recebe essa ordem de Pedro, ele levanta. As pessoas que estavam ali, lembra daquele que ficava lá na porta do templo? Só que aquele lá era 40 anos, né? Esse aqui são 8 anos. As pessoas que conheciam aquele homem e viram aquele homem levantar sob a ordem de Pedro, ficaram maravilhados. E o que o texto diz? Todos, estou lendo o verso 35, todos que viviam em Lida e Sarona. Lida é a tal cidade que nasce a Lídia, né? E Sarona ouviram e se converteram ao Senhor. Então as pessoas que viram aquele milagre ficaram de tal forma impactadas que essas pessoas se converteram. Se a igreja já vinha num crescente muito rápido, quando Paulo se agrega, a coisa vai muito mais rápida ainda. E a coisa agora está acelerando, é como se fosse uma bola de neve, né? Quanto mais desce a montanha, mais a bola vai aumentando. E é assim que estava a igreja, né? Todos os que viviam em Lida e Sarona ouviram e se converteram ao Senhor. E a coisa não para aí. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita. Essa mulher já era convertida, já fazia parte do grupo de cristãos, que em grego significa Dorcas. Era muito comum uma pessoa ter um nome judaico e um nome grego, né? Um nome judaico e nome gentio. Geralmente, como era o caso de Paulo, ele tinha um dos seus pais era grego e outro dos seus pais era judeu.
né? Então acontecia de ter dois nomes. Não era o caso de Paulo, que Paulo era chamado de Saulo. Ele mudou de nome por outro motivo que a gente vai falar lá na frente, né? Então essa mulher, que tinha o nome de Tábita, era uma pessoa conhecida por fazer caridade. Ela era uma pessoa que nós poderíamos chamar de uma pessoa boa. Ela doava roupas, ela procurava sempre ajudar as pessoas. E por conta disso, ela era muito amada, ela era muito querida pelas pessoas da sua redondeza. Só que chegou um dia, como um dia que vai acontecer comigo, como um dia que vai acontecer com você, a Tábita, ou a Dorcas, veio a óbito, né? Então as pessoas ali que amavam a Dorcas fizeram o funeral dela, prepararam o funeral, né? Eu não sei se aqui é assim, não sei se no Brasil se usa isso. Eu acho que talvez em alguns casos, não sei se todos, mas aí as pessoas preparavam o corpo, né? Dava banho, perfumava. É aquilo que ia acontecer com Jesus. Só não aconteceu porque era sexta-feira, né? Sexta-feira, 6 horas de sexta-feira para sábado, né? O judeu guarda. Ele guarda de 6 horas de sexta-feira até 6 horas de sábado. Eles consideram esse período como sábado. Então eles não fazem nada. Jesus, como morreu próximo a esse horário, eles não tiveram tempo de preparar o corpo de Jesus. Então eles aguardaram o sábado passar. Quando foram do domingo, aí as mulheres foram lá na tumba de Jesus para preparar o corpo dele, porque não deu tempo. Só que quando elas chegaram lá na sepultura para fazer o funeral, né, lavar o corpo de Jesus, perfumar e etc., o corpo de Jesus não estava lá. Mas não foi o caso da Tábita. A Tábita já estava lá com o corpo limpinho, pronta para o funeral. Aí que chega Pedro, né? Pedro, essa cidade Lida era uma cidade que estava próxima a uma outra cidade chamada Jope. E os discípulos que estavam em Lida souberam que Pedro estava em Jope, então mandaram um recado para Pedro não se demorar a ter com eles, e Pedro foi. Chegando lá, levaram logo Pedro para o quarto onde estava sendo velada a nossa amiga Dorcas, ou Tábita. Então Pedro pede para as pessoas saírem do quarto e Pedro ora e pede a Deus, né, em sua oração, e diz para Tábita: levante-se. Não é que a Tábita levantou, ela abriu os olhos, levantou, ele vai, ajuda, né, ampara, ela levanta da cama e chama as pessoas, né? Ele diz aqui que chamou os santos, ou seja, os companheiros dele, e chamam também aquelas mulheres que estavam pranteando a Tábita, ou a Dorcas, né? E as pessoas viram ela morta, agora estão vendo a viva, né? Aí o verso 42 diz o seguinte: esse fato se tornou conhecido em toda Jope, e muitos creram no Senhor. Se a igreja já vinha crescendo rapidamente, quando Paulo se junta, ela acelera mais ainda, e os milagres não param, e estão chegando gente, e está chegando gente. Muitos creram no Senhor. Só nesse pedacinho que nós vemos aqui, nessa perícope que vai do 32 até o 43, vimos aqui 2 grandes milagres: o milagre de Enéas e o milagre da Tábita, ou da Dorcas, né? Ele acamado por 8 anos e ela já morta, e a igreja crescendo. Ontem, quarta-feira, dia 2, o presbítero Marcelo esteve conosco e falou sobre a oração, né? Ele contou sobre suas experiências, testemunhos na sua família, e nós falamos que a oração
somos nós conversando com Deus. Muitas pessoas acham que orar é pedir, né? Eu queria chamar o irmão fulano de tal para orar. Aí o fulano de tal levanta: Senhor cura, Senhor faz isso, Senhor faz aquilo, e só pedido, só pedido, só pedido. E oração não é só pedido. Oração pode ser pedido, né? Como você trata seu pai, né? Você, quando era criança, chegava para o seu pai, você podia pedir a ele: pai, eu quero comprar um sorvete. Pai, eu quero um carrinho, né? Você pode pedir para o seu pai. Mas não é só isso. Você também brinca com seu pai, não é isso? Né? Eu me lembro que eu falava para meu pai, eu perturbava ele: pai, conta história. Eu adorava. Ele deitado na cama, eu deitava do lado dele: pai, conta história. Eu gostava demais daquilo. Então, isso é relacionamento. Meu pai, quando eu pegava o violão, eu gostava, sentava do lado dele, ficava vendo ele tocar violão e ficava encantado com aquilo. Então, meu relacionamento com meu pai não era só pedir, era conviver com ele. Meu pai era meu herói. Com Deus não é diferente. Deus é o nosso Deus, a quem devemos, o presbítero Marcelo ontem falou sobre isso, a quem devemos, oração é adorar a Deus, é agradecer: Senhor, obrigado porque eu levanto de madrugada para ir ao banheiro. Senhor, obrigado porque eu posso levantar e vir à igreja. Senhor, obrigado porque eu enxergo, porque eu ouço, eu tenho braços, eu tenho pernas, eu posso caminhar. Tem pessoas que reclamam porque caminham, sabe? Eu me lembro que uma vez nós fomos na casa de uma família, e essa família morava num morro e era uma subida bem difícil, tanto é que carro nem chegava lá. Então nós estávamos subindo a pé e uma das senhoras estava reclamando dessa subida. Ela não reparou que no grupo tinha um rapaz que estava na cadeira de rodas e eu empurrando a cadeira de rodas desse rapaz, né? Morro acima. Aí eu perguntei para ela o seguinte: qual é a posição mais confortável? De quem está sentado na cadeira ou de quem está empurrando a cadeira? Eu não vou dar essa resposta agora não. Ligue para mim e diga qual é a sua resposta. Você está subindo um morro, você está empurrando uma cadeira e tem uma pessoa sentada nessa cadeira e você está empurrando o morro acima. Quem está mais confortável? É quem está empurrando a cadeira ou quem está sentado na cadeira? Ligue para mim e dê a sua resposta. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Nós temos tantos motivos de agradecer a Deus e a gente tem a síndrome de pedir e nunca está bom. E quando Deus atende uma coisa, você de imediato já tem um outro pedido. Se você queria um emprego e Deus te dá um emprego, mas com 2, 3 meses de trabalho você já está dizendo para Deus que está ganhando uma miséria. Aí Deus te dá um outro emprego para ganhar mais. 2, 3 meses depois você está dizendo que está ganhando uma miséria. Aí Deus te dá um outro emprego para ganhar mais. Aí 2, 3 meses depois você está reclamando que está ganhando uma miséria. O nosso coração é insaciável, a gente está sempre pedindo, e nós estamos olhando aqui um homem que estava 8 anos de cama. Você tem ideia do que é isso? A outra estava morta. Aí mesmo que eu não vou perguntar se você tem ideia do que é isso, né? Porque eu tenho certeza que você nunca morreu. E esses homens, essas duas pessoas foram tocadas por Deus. O acamado por 8 anos, ou seja, uma doença grave. O texto não diz qual era a doença, diz que era uma doença grave, de 8 anos, né? Só foi curado pelo poder de Jesus. E a outra que estava morta. Daqui para frente, vamos vigiar quando a gente reclamar.
Vamos prestar atenção nas coisas que nós temos para agradecer, né? E na nossa oração, não vamos nos limitar a pedir. Nós podemos pedir. Senhor, cura fulano de tal. Isso é bacana, devemos orar uns pelos outros. Senhor, arruma um emprego para fulano, para ele sustentar a família dele. É bom. Mas nós devemos agradecer pela vida do fulano, que tem saúde, pode trabalhar. O Senhor pode dar um emprego para ele, né? Devemos agradecer porque nós temos um Deus que nos ouve, né? Se ele atender, atendeu. Se não atender, ele continua sendo. Tem uma música que fala isso, né? Se ele atender, ele é Deus. Se ele não atender, ele continua sendo Deus. E nós somos bonecos de barro. Nós não merecemos nem que ele olhe para a gente, e ele ainda olha com olhar de misericórdia. Vamos parar por aqui hoje. Tá? Meu telefone é 39645836. Inscreva-se no nosso canal se você ainda não se inscreveu. Compartilhe com seus parentes, né? Nos ajude divulgando, né? Você está recebendo a palavra de Deus dentro da sua casa no momento de pandemia. Compartilhe, mande para os seus parentes, seus amigos. Se inscreva, aí você vai estar me ajudando. É de graça, não paga nada. Se você quiser uma visita, marque comigo, ligue para mim, marque comigo. Eu vou com mais uma pessoa na sua casa para a gente orar, para a gente ler Bíblia, para a gente conversar. Seja você de qual for religião, não paga nada, tá? Não existe esse negócio de dinheiro. Se você me der um copo d'água, eu vou ficar satisfeito, né? Porque em Cruzeiro é quente, né? Eu não sou daqui e estou sentindo isso bem. Aqui é bem quente. Amanhã a gente continua no capítulo 10 de Atos. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, se você discordar de alguma coisa que eu fale, não fique envergonhado, não. Ligue para mim, olha, não concordo com o que você falou. Aí você vai dizer para mim porque não concorda, né? Aí eu vou aprender mais alguma coisa. E no dia seguinte eu vou dizer, olha, eu estava errado. Eu falei isso e não é isso. Né? Eu vou dizer, por exemplo, o nome dessa mulher era Lida mesmo. Não era Lida. Lida é porque ela era Lídia, porque ela nasceu na cidade de Lida. Tá bom? E inclusive esse texto aqui fala algumas vezes nessa cidade de Lida, né? Depois você dá uma lidinha, olha só que brincadeira. Você vai encontrar a palavra Lida aqui pelo menos umas 3 vezes, se eu não estou enganado. Tá bom? Então fique com Deus. Deus te abençoe, te proteja. Deus é maior do que tudo na vida, tá? Deus é maior do que tudo. Não existe nada que se compare ao poder de Deus. Amém.